Mateus 22, versículo 34, vamos ler a palavra em nome do Senhor Jesus. E os fariseus, ouvindo que tinha fechado a boca dos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, para o tentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque nós estamos na tua casa louvando e engrandecendo o teu santo e bendito nome. Obrigado por cada vida que está aqui presente e as pessoas que também nos estão ouvindo pela internet. Eu te agradeço pela vida deles e por essa oportunidade de nós podermos estar livremente te louvando na tua casa. Obrigado por todo, amado Deus. E hoje que vamos falar a tua palavra, eu lhe peço que seja teu Espírito Santo nos dirigindo para nós falarmos conforme a tua vontade e com a sabedoria que vem de ti. Eu te agradeço e ficamos nas tuas mãos, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. E vamos falar sobre a adoração, né? Quando a gente fala, quando nós falamos de música, geralmente associamos a adoração, né? Porque a gente vem louvar a Deus e isso a gente tem como adoração. Só que o tema da adoração ele é muito mais amplo, muito mais profundo do que a gente pensa e vai além de entoar um cântico suave ou de entoar um louvor. Mas sabemos que isso é parte, né? Forma parte, é uma exteriorização de uma atitude interna. Então nós manifestamos nosso louvor a Deus também, aqui cantando e tudo isso, mas forma parte de um processo interno, de um processo mais profundo do coração do homem. Que a pessoa pode, em certo momento, como parte da adoração, manifestar um cântico, é uma coisa. Mas adorar a Deus é uma coisa profunda, além de cantar. Adoração significa prostrar-se, se curvar diante de alguém superior. Em hebraico tem uma palavrinha para isso, que é avoda. Avoda significa serviço, significa trabalhar, significa render culto, servir a Deus. E também significa amar mais, e também significa obediência. Então veja tudo o que é adoração. A adoração verdadeira, ela está intimamente relacionada ao amor. Já que é evidente que você não pode adorar alguém que você não ama. Eu não vejo a possibilidade de alguém adorar a alguém que não ama. Eu somente posso adorar aquilo que eu amo. Então, desde que a humanidade existe, Deus sempre exigiu a adoração das suas criaturas. Mas por que Deus sempre exigiu a adoração das suas criaturas? E no texto que nós estamos lendo, Deus coloca isso como o primeiro mandamento da lei, como o mandamento mais importante da lei. Por que Deus exige isso das suas criaturas? Será que Deus, amados, Ele amanhece hoje dizendo: olha, meu ânimo, ele está por baixo, hoje eu não me sinto muito bem de ânimo, eu não estou muito afim hoje, minha autoestima está baixíssimo. E eu necessito que minhas criaturas me louvem. E eu necessito que minhas criaturas me adorem para subir, para dar um ump, né, na minha personalidade. Será que Deus é assim? Hoje eu necessito escutar minhas criaturas louvando. Será que Deus é esse tipo de Deus? Pois a Bíblia fala que não. Em Atos, vamos lá com a Bíblia, em Atos 17... capítulo 24, nos ensina precisamente isso, que Deus não é essa classe de Deus, que Deus não é essa classe de ser. Atos no capítulo 17, no versículo 24.
Diz a palavra de Deus assim: o Deus que fez o mundo e todo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então vemos como é o nosso Deus, que evidentemente não precisa disso. Deus não amanhece hoje dizendo que Ele precisa de que nós louvemos Ele. Então não é Deus quem precisa que nós adoremos Ele, é nós que necessitamos adorar a Deus. Então, por que um Deus assim como o que nós acabamos de ler, um Deus soberano, que não necessita do homem? Que Ele é que dá vida a todo. Então Ele não necessita disso. Deus, amados, Ele sabe que é o bem mais preciado do ser humano, o bem mais rico do ser humano é a sua alma. É tanto que a Bíblia diz que o homem pode ganhar tudo, que de que vale o homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que quer dizer que para Deus, Deus entende que o bem mais preciado do homem é a vida, e que o único que pode dar vida a todas as coisas é Deus. E para Deus poder eternizar essa vida que Ele dá, essa respiração que Ele dá, a única forma é amando. É a única forma que Ele pode eternizar a vida que Ele deu, é o homem amando a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Não é simplesmente amar como dizendo eu amo, mas amar a Deus mais que qualquer outra coisa. A expressão é amar mais, amar extremamente. Somente amando a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento e com todo o teu ser, é que você pode ter vida. Porque é a adoração a esse Deus, é a obediência a esse Deus que te conecta ao único dador da vida. Então vemos que a adoração não é somente cantar aqui no púlpito. Por isso é que Deus pede que nós amemos Ele. É amar mais Ele que todas as coisas. Amar Ele por cima de todas as coisas. Agora você diz, será que é difícil a gente amar outra coisa que um Deus como esse? Mas não é difícil deixar de amar a Deus. Não é difícil deixar de amar um Deus como esse. Quando você menos espera, tem coisas que se interpõem entre o amor de Deus e a sua vida. Nós vemos na Bíblia casos desse tipo. Abraão, por exemplo. Abraão terminou colocando a Isaac no meio do seu relacionamento com Deus. Então já Abraão não amava mais Deus. E nós vemos a intervenção de Deus ali. É muito fácil às vezes nós percebermos que estamos amando mais quizás os nossos filhos, nossa esposa, nossos esposos, nosso emprego, nossos bens materiais, as riquezas, que a Deus mesmo. Por isso, amados, é que a adoração é uma luta constante dentro de nosso ser. Amar mais a Deus por cima de todas as coisas é a luta e o desafio grande do cristão. Não é amar a Deus, é amar a Deus por cima de tudo. E tanto assim que é uma luta que o salmista, no Salmo 103, ele fala para a sua alma e diz: alma, louva a Deus. Alma, não esqueça de quem é que te dá todas as coisas. Alma, tu não podes se esquecer de que é Deus, o dador da vida. Ele quem faz isso, Ele que faz o outro, Ele que sustenta a criação toda, Ele que sustenta a tua vida, Ele é que renova as tuas forças. Ele como se Ele exortasse a sua alma a que não esqueça de onde vem o seu respirar. Então você tem que trabalhar isso na sua vida. O fato de Deus ser o primeiro em todo, você tem que trabalhar isso na sua vida. Quando você ama ou adora alguma coisa mais do que Deus,
significa que esse alguém ou que esse algo está ocupando o lugar que deveria ser o lugar de Deus na sua vida. Ou seja, você está se curvando diante do tempo, você está se curvando diante de um emprego, você está se curvando diante das suas riquezas. E como dissemos no princípio, adoração é se curvar diante de alguém superior. Você está dizendo que seu emprego, suas riquezas, suas metas, seus logros, seu esposo, sua filha, filho, esposo, qualquer outra coisa é superior a Deus na sua vida. Então isso, a Bíblia diz que isso é idolatria. E Deus não comparte sua glória com ninguém. Se transforma em idolatria, que é ocupar o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Isso é adoração. Agora, se a única fonte de vida é Deus, e eu não estou me conectando à única fonte que pode me dar vida, qual é o resultado para mim? É como a Bíblia diz, que eu estou deixando a Deus, fonte de vida, fonte de água viva, para eu cavar um poço, que um dia se acaba. Deus é a única fonte de vida. Por isso é que Ele pede para você adorar a Deus por cima de tudo. Porque Ele sabe que é a única forma de você ter vida. Se você não adorar a Deus por cima de tudo, você morre. Se eu não adorar a Deus por cima de tudo, eu vou morrer. Porque eu não me estou conectando à única fonte que pode me dar vida e respiração. Então Deus pede que nós adoremos Ele por amor a nós mesmos. Por amor a seu propósito de Ele salvar ao homem. É por isso, não é porque Ele se beneficia de maneira alguma da nossa adoração. É porque Ele sabe que é a fonte da nossa vida. E vemos o Criador do universo, o Deus soberano de todos os reis da terra, Criador de tudo que existe, que sustenta essa criação, que criou não somente este planeta, mas sim muitos outros. Segundo diz Hebreus capítulo 11, versículo 12 para frente, diz que Deus criou os mundos. Esse Deus, vemos Deus dizendo, me dá, filho, seu coração para eu governá-lo. Porque Deus não é um Deus arbitrário, que Ele entra no coração da pessoa porque Ele é Deus. Ele, filho, me dá seu coração, que eu quero governar seu coração. Ser o primeiro, ser o centro da sua vida. Por isso que isso se tornou o grande e primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua força e com toda a tua alma e com todo o teu ser. Porque isso é a fonte da vida. E aí se resume a lei e os profetas. E é claro que se você ama a Deus, ama seu próximo também. É resultado de. Há outro exemplo na Bíblia que eu queria que você também fosse aí na Bíblia, em Mateus 19, a partir do versículo 16 ao 22, que fala de um jovem que tinha muitas posses, era muito rico. E esse jovem se aproximou a Deus, a Jesus, né? E pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Já a pergunta incluía algumas coisas que tinham a ver com obras. Nós sabemos que a salvação é por fé. Mas o que eu devo fazer para obter a vida eterna? O que eu devo fazer? E o Senhor fala para ele o seguinte, Mateus 19. Eis que um jovem, aproximando-se dele, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E também não foi a primeira vez que Jesus recebe essa pergunta. Houve também outras pessoas que perguntaram para Jesus. Quando Jesus falou da parábola do bom samaritano, também alguém perguntou para ele: que farei para obter a vida eterna? Então, outra vez Jesus se depara diante dessa pergunta. E ele lhe disse: por que me chamas bom?
Ninguém é bom em não ser um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O que o Senhor fala para ele? Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não comerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho guardado da minha juventude. Que mais me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E ouvindo o jovem esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tinha muitas riquezas, e ele se foi triste. Mas acaso que Deus tem problema com os ricos? Acaso que é um problema para Deus a pessoa obter algum bem na terra, ter carro, ter casa, ter bens? Deus tem algum problema com isso? Deus não tem problema nenhum com isso. O problema é amar mais. Esse jovem amou mais as riquezas. Amou mais as riquezas que Deus. E quando Deus, veja que Deus não fala para ele o primeiro mandamento, porque Deus exatamente queria chegar lá. Porque ele, cumprindo tudo o que tinha cumprido, ele sentia que fazia falta alguma coisa. Gente, se ele estava cumprindo os mandamentos, por que ele não se sentia salvo? E naquele tempo, ter riquezas era sinônimo para eles, na interpretação judaica, de ter a aprovação de Deus. Daí que a parábola do rico e Lázaro, que eles pensavam que as pessoas que eram pobres, era porque estavam amaldiçoados por Deus. Então Deus disse para esse jovem que venda as riquezas. E deu aos pobres, e depois então ele iria ser perfeito. E o jovem ficou triste, porque ele tinha muitas propriedades. Ele não conseguiu colocar a Deus no centro da sua vida, mas sim as riquezas. Deus pediu para ele não que vendesse as riquezas, porque Deus se incomodasse com as riquezas. Você pode ter um traste na sua casa, um traste. Se você amar mais esse traste, Deus vai dizer: se despoja desse traste, me ama a mim. Deus não tem problema com a quantia de dinheiro que as pessoas obtêm. O problema é que as pessoas colocam a sua confiança nas riquezas. Por isso disse, mais na frente Jesus falou: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Porque é fácil confiar nas riquezas e colocar as riquezas no lugar de Deus. E Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Então vê que o problema não é amar, é amar mais. Esse jovem amou mais as riquezas que a Deus. Porque as riquezas, eles trazem glória dos homens. E as pessoas têm tendência de amar mais a glória dos homens que Deus. E desplaçam a Deus, tira Deus da vida, das suas vidas. Logo vemos lá em Lucas 14, 26, vai comigo lá em Lucas. Lucas 14, 26. O Senhor está falando aí sobre o preço do discipulado. Em Lucas 14, 26, o Senhor está falando sobre o preço do discipulado. No versículo 25 diz assim. Lucas 14, 25, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se lhes disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após de mim, não pode ser meu discípulo. Que duro Jesus dizer: ô Jesus, você quer que eu aborreça minha mãe? Você quer que eu aborreça meu pai? Que é isso que Jesus estava pedindo para esse homem? Nós sabemos que não era isso que Jesus estava pedindo. Aí a palavra é amar mais. Amar mais. É a mesma palavra que vimos trabalhando. Amar mais. Jesus não quer que você aborreça sua mãe e seu pai. Jesus está dizendo que você deve preferir, que você deve prezar primeiro pelo amor de Deus, mais do que a sua família, mais do que a sua esposa, mais do que seu esposo, mais do que seu filho, mais do que suas propriedades, mais do que seu emprego, mais do que seu tempo.
E veja, irmão, o ser humano para se fazer ídolos, isso não custa nada. Até o tempo é o ídolo de muitas pessoas. E o preço do discipulado é sacrificar tempo para fazer discípulos. O tempo é um bem preciado. E às vezes o tempo se converte em nosso patrão. É o tempo que nos domina. É o trabalho que nos domina. É o emprego que nos domina. Isso não é a vontade de Deus. Mesmo que o emprego é uma bênção de Deus. Mas quando Ele te domina ao ponto de te tirar da bênção, tu tem que tomar uma decisão clara. Quando o teu tempo está sendo administrado de maneira errada, de forma que tu estás colocando o tempo, teus planos, teus projetos, primeiro que Deus, você tem que analisar a sua vida e dizer, isso está roubando o lugar de Deus na minha vida e eu vou tirar isso da minha vida. Isso é adoração, isso é amar a Deus por cima de todas as coisas. Então Deus não quer exatamente que você aborreça sua mãe e seu pai. Só Deus quer que eles tenham o lugar que eles devem ter na sua vida. Porque entre Deus e minha esposa, é Deus primeiro. Mas vai na prática para você ver. Entre Deus e meu filho, quantos pais, às vezes somos assim, coniventes com nossos filhos? Será que estamos amando mais a Deus? Estamos relativizando os princípios de Deus para permitir que nossos filhos façam coisas que desagradam a Deus? Aí estamos na prática amando mais nossos filhos que Deus. E isso é idolatria. Veja que a adoração não é cantar, irmão. Vou corrigir. Não é somente cantar. É amplo. Então, para você ser um discípulo do Senhor, você tem que amar, até sua própria vida, você tem que amar menos que a Deus. E os discípulos disseram para Jesus isso: Senhor, nós temos deixado mãe, e pai, e família, e bens, e propriedades, e casa, por seguir a você. E você acha que Deus não toma em conta esse sacrifício? Toma sim. E Jesus disse: não tem ninguém que tenha deixado casa, mais filhos, esposa, por mim, que não receba neste tempo presente, nem no século vindouro, a vida eterna. Quer dizer que é um investimento futuro. Você pode deixar essa vida aqui, mas eu vou lhe garantir uma vida eterna. E Jesus disse: não tem ninguém que tenha deixado essas coisas que não receba nessa vida e na vida por vir. Então vemos aqui um conceito de adoração muito mais profundo, que não necessariamente se relega a cantar. Mesmo que, como já dissemos, é uma manifestação, né? Cantar, louvar. É uma atitude externa que diz muito de uma atitude interna. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, sobre uma adoração profunda. Jesus se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, no poço de Jacó. E começa a falar com a mulher. E ele disse para a mulher: mulher, vai vir a hora, quando não vai ser aqui nem lá. Lembremos que os samaritanos, eles tinham praticamente seu próprio sistema de adoração. E ele disse: vocês dizem que é lá onde se deve adorar? E Jesus disse: certamente, a salvação vem dos judeus, é lá mesmo que é para adorar. Porque nesse tempo, dependia de um templo, para fazer todo o sistema sacrificial levítico. Mas Jesus está falando para ela: mulher, a hora vem, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus sabia que uma geração depois que ele partisse os seus, e havia destruição do templo de Jerusalém, e os judeus não estavam acostumados a adorar fora do templo. E Jesus disse: vai chegar um momento que vocês não vão ter que depender de um templo para adorar, e sim vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está advertindo para eles que já não ia ter templo. Israel não sabia viver, não sabia adorar fora do templo. O templo representava para um israelita a vida política e social, e até econômica. Tudo se fazia no templo. Porque o templo, amados, entendamos com um sentido oriental. Não é como esse, um templo, igreja que eu entrei, eu saí desse templo e fui para outro. Não. O templo era onde confluía a vida política, religiosa e social de qualquer israelita. Todo estava aí. Por isso muitos temiam ser expulsados do templo.
porque era como se eles foram rejeitados pela sociedade. E Jesus está dizendo para a mulher: vai vir uma hora em que vocês não vão ter templo, porque Jesus disse em Mateus 24 que o templo ia ser destruído e não quedaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. E aí, como iriam adorar? Se só estavam acostumados a um sistema de adoração no templo, a adoração deles só se limitava às 4 paredes. Como era que iam adorar eles? Jesus disse: vai vir um momento que vai ser em espírito, que é uma adoração profunda. E vai ser em verdade, porque depende da tua atitude e não de um lugar. Não vai depender de um lugar. Por isso Jesus estava falando de um sistema de adoração muito mais profundo. Então, amados, é um sistema de adoração que Jesus estava falando para a mulher, que os judeus tinham que começar a adorar. Mas Jesus falou do templo e disse: derrubem esse templo, que em 3 dias eu o levanto. Ele estava falando de quê? Do seu próprio corpo. Então Jesus é o templo, e agora Ele fez de nós o templo e morada do Espírito Santo. Agora você decide se você é templo e morada, ou se o Espírito Santo só vai visitar você. Se você é templo e morada, que vai morar mesmo aí, na sua vida. Ou se você é simplesmente aquele quarto onde você espera uma visita do Espírito Santo de vez em quando. Por isso ele estava falando de uma adoração mais profunda. Então a adoração significa tudo isso, irmão. Significa obediência. E a obediência tem um preço a ser pago. Então, como a adoração significa obediência, por que você disse que era difícil encontrar adoradores, que ele andava buscando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade? Já vê por que é difícil? Já vê por que tem escassez de adoradores? Que tem milhares de cantores, mas poucos adoradores? Porque ninguém quer se ajustar a uma vida de santidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não é cantar bonito. Deus não se impressiona com esse. Deus tem uma corte de anjos que o louvam e diz 24 horas: santo, santo, santo. Deus tem uns serafins em torno do trono de Deus, que eles sabem bastante de adoração, mas que você que eu. Eles estão em torno do trono e louvam o Pai 24 horas do dia, que eles foram criados para isso. Então Deus não se impressiona com isso, com cantar bonito. Glória a Deus, eu até admiro pessoa que tem esse talento de tocar, é lindo demais. Mas isso não impressiona Deus. Mas aquela adoração que é em espírito e em verdade, com a tua vida, uma adoração que é uma vida de serviço a Deus, de entrega, de devoção, uma vida profunda em Deus, uma vida que não depende de mandamento humano. Uma vida onde Deus governa as tuas decisões. Uma adoração onde não é tua vontade, mas a vontade dEle em ti. Quando tu alinha a tua vida, os propósitos de Deus, tu estás adorando. Porque adorar é obediência. Quando tu obedeces, mesmo te custando, mesmo dizendo: Senhor, isto aqui é difícil, mas eu vou obedecer a tua palavra. Tu estás adorando a Deus. É isso que é adoração. É oferecermos em sacrifício vivo e santo a Deus, dizendo para Deus que nossas vidas pertencem inteiramente a Ele. Se sua vida não pertence inteiramente a Ele, você não está adorando a Deus. Você está deixando espaço para que outros senhores ocupem o lugar de Deus na sua vida. Mas Deus deve ser o Senhor das nossas vidas, o centro da nossa adoração, da nossa obediência, do nosso sacrifício. Por isso é que é difícil encontrar verdadeiros adoradores. Por isso é que é difícil. Porque existe uma falsa adoração. Jesus falou disso. Aquela adoração que é só de lábios. Este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Essa é a falsa adoração. Aquela pessoa que diz aqui: santo, 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 e na sua vida não leva uma vida de santidade. Isso é uma falsa adoração. Aquela pessoa que diz: Senhor, só Cristo me satisfaz, mas alimenta seu ego todos os dias nas redes sociais. Isso é uma adoração falsa, onde não tem uma concordância entre o que vive e o que faz. Isso é adoração falsa. E Deus não se agrada disso.
Deus quer uma vida completa, rendida aos pés de Cristo. O grande conflito do ser humano é colocar a Deus por cima de todas as coisas e amar a Deus por cima de todas as coisas. E todos, em algum momento das nossas vidas, e é o desafio que Deus está fazendo para nós hoje, faltamos ao primeiro e grande mandamento, colocando nossos projetos, nossas prioridades, nossas metas, nossas ideias, em lugar de Deus ser o centro da vida. E ontem eu dizia para uma mulher lá, que ela me disse, eu gosto de Deus, eu gosto de Deus, mas eu sou católica. Então aí eu falei um pouquinho disso. Eu disse, qual é o primeiro mandamento que aparece na sua Bíblia? Que eu vi que tem uma Bíblia grande lá. Que aparece na sua Bíblia, qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o teu coração. E você pode adorar alguém que você não ama? E se você adorar uma imagem, você não está colocando essa imagem no lugar de Deus? E se você colocar essa imagem no lugar de Deus, você não está amando mais isso que Deus? Então você está faltando ao primeiro mandamento. Está faltando ao primeiro e grande mandamento. Porque aí é que se resume a lei e os profetas. Mas veja, até nós mesmos falhamos no primeiro mandamento. Então eu não vim aqui acusar você. Eu só vim para cá dizer para você que se você está faltando o primeiro mandamento, você não vai desfrutar da vida. Porque fora de Deus não temos vida. Então você está chamado a não adorar uma imagem, senão adorar a Deus, que é o primeiro na vida de todas, deveria ser o primeiro na vida de todas as pessoas. Não é porque Deus necessita de adoração, é porque nos convém estar conectado à única fonte de vida eterna. Porque se não nos conectamos a Ele, vamos morrer. E de que serve que ao final dos nossos dias nós hayamos alcançado de tudo e hayamos perdido a nossa alma? De que serve? Jesus disse isso para um homem, na história que Jesus contou. O homem tinha muitos bens, disse, eu já sei, vou derrubar meus celeiros e vou fazer celeiros novos. E depois disso eu me repousarei. E direi para minha alma, repousa-te, que já tu alcançou muitas coisas. E uma voz veio e falou e disse, Nécio, esta noite vem a pedir tua alma. E tudo que acumulaste vai ser de quem? Agora o Senhor não tem problema com quem acumula. O Senhor só quer ser o primeiro lugar. É evidente que nesse outro exemplo, as riquezas estavam ocupando o lugar de tudo. Deus quer o seu lugar na tua vida. Você tem que lutar. O grande conflito do cristão é colocar a Deus, amar a Deus por cima de todas as coisas. E você tem que trabalhar isso na sua vida. Exortar-se você mesmo, sua alma. Alma, louva a Deus. Alma, não deixe de reconhecer quem é a fonte de todo na tua vida. Nós temos que trabalhar isso nas nossas vidas. E foi isso que Jesus disse quando perguntaram, qual é o mandamento? Ama a Deus. É o primeiro mandamento. E aqui estamos falando hoje de como amar a Deus. Como amar a Deus? Colocando a Deus em segundo lugar. Porque só amando a Ele é que podemos ser salvos. Ele perguntou, Senhor, o que farei para ser salvo? Para eu poder alcançar a salvação. Jesus falou o quê? Ama a Deus. Ama a Deus, adora a Ele. Nisso consiste a nossa salvação. E é isso que é adoração. É com a vida, é se render nos pés de Jesus, é despriorizar nossas coisas e colocar Deus no primeiro lugar. Investimento de tempo, investimento de vontade, tudo que tem a ver conosco, primeiro Deus deve estar ali no centro das nossas vidas. É só quando você consegue adorar Deus que você tem vida eterna. Isso não foi eu que falei, foi Jesus que falou para o homem. Ama a Deus, adora a Ele, que é o centro das nossas vidas.